Olá! O capítulo 0 de hoje recebe o pesquisador, historiador, artista José Francisco Alves, que vai conversar conosco sobre o seu novo livro, A Escultura Pública de Porto Alegre. José Francisco, obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, Gustavo Machado, os telespectadores também da TV Assembleia. Muito obrigado pelo espaço. Fico muito honrado. E só desculpe a bagunça aqui, que o escritório, em razão do livro, ele está bem bagunçado ainda. Mas escritório de gente que trabalha bastante é assim, quando a gente desce na minha mesa ali na redação, na Assembleia, é um negócio muito pior, então fica até bem arrumadinho. Conta pra gente como é que foi esse mergulho na história concreta assim, da arte de Porto Alegre, que não é o teu primeiro mergulho, né? E aí, a partir disso, a gente vai falando sobre o que tem no livro, especificamente. Isso, Gustavo, a partir do meados dos anos 90, eu fui paulatinamente ingressando na área de pesquisa em História da Arte, né, na área teórica, e o foco principal, em função da formação em escultura, é a questão da arte pública, né? E, enfim, fui desenvolvendo, inclusive fiz um mestrado, esse mestrado no final dos anos 90 foi o Inventário da Arte Pública de Porto Alegre, que é a base desse livro. Depois, após a defesa, eu publiquei um primeiro livro, né, sem nenhum tipo de incentivo. No ano que foi do mestrado, esse livro foi muito bem aceito, esgotou, e me deu inclusive uma abertura em Espanha, em Portugal e um pouco também na França, né, por causa dos assuntos que eu abordei ali. Depois, com o doutorado, foram anos depois, né, aí eu, com essa reedição, incluí também os estudos de doutorado, do mestrado, e toda a experiência que eu tive aí ao longo dos anos, após o primeiro livro, né, em pesquisa na área mesmo, né, de arte pública, estatuária, as artes dos cemitérios, das fachadas dos prédios, né, as questões teóricas também dos monumentos, que são tão polêmicos em algumas vezes, né, a linguagem das obras de arte também, agrada um, não agrada outros, né. Então, todos esses assuntos eu fui tratando no livro, né, que agora, felizmente, com um apoio importante aí, que eu tive das empresas Unimed e também da CID, Tecnologia de Imagem, Diagnóstico de Imagem, que propiciou, né, uma impressão, vamos dizer assim, de luxo, comemorativa. Que bonita, né? Do livro, né, porque a principal intenção dela é justamente esta, é uma obra comemorativa ao aniversário da nossa cidade, 250 anos. Que legal. E nesse sentido eu procurei imprimir um grande álbum comemorativo, né, à altura da efeméride. E a gente tem ali na capa um bonequinho, como se chama em jargão jornalístico, do laçador, é isso? Isso, nós temos um clichê, né, do rosto do nosso laçador, né, que é a estátua mais amada do Rio Grande, né? Ela é o símbolo oficial do Rio Grande do Sul. Na verdade, o título dela é Estátua Símbolo do Rio Grande do Sul, por lei votada na Assembleia Estadual, né? Assembleia Legislativa, em 2008, né? Ela foi eleita. Eu posso até segurar o livro aqui, não tem problema, para tapar um pouco essas bagunças. Mas então ela foi até eleita. Então é uma estátua muito querida, muito amada, né, por diversas abordagens, né? As pessoas amam a estátua do laçador por vários motivos, né, e muitos diferentes, o que mostra, né, a força da arte pública, a força do símbolo. Tu falaste agora há pouco sobre um caráter um pouco polêmico que tem na escultura pública, no monumento, na arte pública, assim, em geral. Isso se dá, imagino, numa crítica mais formal das coisas, por conta de ser essa arte quase sempre, de algum modo, uma arte de encomenda, né? A não ser raríssimos casos, é um governo, um governante ou um órgão público que encomenda para homenagear um cidadão ícone ou um fato histórico muito importante. E aí não é incomum que essa arte ela fique nichada
com algum preconceito até, né? Não, mas isso é um busto, isso não é... Tu encontraste um pouco disso na tua pesquisa ou tu tá tão dentro desse universo que não enxerga isso? Parece uma bobagem minha. Não, pelo contrário, em arte pública é quase que só isso, né? As Pois polêmicas. é. E um pouco as pessoas não compreendem o seguinte: as pessoas transmitem ao espaço urbano suas ideias, né? E como se fosse a sua própria casa. Aham. Então, onde deve imperar os seus entendimentos, né? A sua ideologia, o seu pensamento, a sua religião. E todos os monumentos e as obras de arte, né, que são aquelas que para embelezar, que não são Uhum. comemorativas, por causa da linguagem também tem a sua restrição. As pessoas não entendem que tudo que está no espaço urbano são por grupos diferentes, né? Não Claro. existe obra de arte pública que se dirige a todo mundo ao mesmo tempo, com o mesmo conteúdo e a mesma mensagem. E as Sim. pessoas não se dão conta disso, elas se comportam como se tudo que estivesse em forma de obra de arte ou de monumento fosse dirigida diretamente para ela, né? É. Não, existem várias tendências, existem vários pensamentos ideológicos e esses monumentos representam os grupos que se organizaram e, ao cabo, se materializando em obra de arte, viram um documento, viram obra da paisagem, né? A não ser documentos, monumentos extremamente polêmicos, né? Como aqueles ligados a ditaduras recentes. Os Hum. outros são documentos históricos do que houve no passado, do que evidentemente se pensava, né? Até porque nós, no presente, estamos produzindo obras de arte e monumentos que no futuro vão ser também contestados, ou às vezes até no presente, né? Mas as pessoas, basicamente, elas têm um preconceito, né? Elas acham que aquilo tem que dizer respeito a ela e às vezes está dizendo respeito à pessoa ao lado, né? Então ela é dirigida a determinados grupos É. e não é problema que seja dessa maneira, né? Porque nós temos realmente uma quantidade de interesses bastante amplo na sociedade, né? Então tem que se admirar pelo que ela representa e entender, né? Olha, aquilo representa para aquelas pessoas isso e aquilo, né? Ter um pouco mais de compreensão, né? Salvo, evidentemente, as exceções, né? As Como eu exceções. trato no livro. E a gente não está, talvez, assim, enquanto povo, enquanto comunidade, assim, talvez a gente não esteja ainda tão familiarizado com essa convivência, né? O cara quer enxergar no laçador, talvez o laçador tenha virado esse ícone tão forte dos gaúchos, porque ele é mais universalizado, talvez, né? Não há quem não reconheça ali, é uma figura de um gaúcho em várias instâncias, por várias nuances, mas é como tu falaste, nem sempre o sujeito vai olhar para um busto, para uma estátua ou para uma alegoria de praça ou alguma coisa e vai se enxergar, vai enxergar um pedaço da sua cultura, né? Pode até ter uma sensação de repúdio. Exatamente, há pessoas que não concordam, né, que estejam essas mensagens lá, e é inevitável que isso aconteça, então as pessoas têm que ter compreensão, né? O caso do laçador, claro, essa nossa questão do gaúcho, né, o que nos une, o Rio Grande do Sul, e hoje em dia todo mundo é farroupilha, né? É Pois uma é. coisa muito engraçada, né? É uma coisa que não se pode transportar para hoje, mas aconteceu, é uma questão cultural, né? Todos viramos farroupilhas, né? A- Inclusive a questão da revolução, a guerra dos farrapos, ela se mistura com folclore, o que é é curioso, né? A história se É. misturar com folclore. Acaba sendo curioso por essa característica mesmo, né? Estranha, né? Que dificilmente ocorre no mundo, né? Então, como então significa várias coisas o laçador, por isso pelo carinho. Também ele foi planejado para ser um símbolo, né? Localização estratégica, um grande artista. Então tudo isso aí são elementos que combinam para que a coisa realmente tenha uma boa aceitação, né? Eu Por tive a isso o sucesso do oportunidade, laçador. claro, eu tive a oportunidade de visitar na República Tcheca o Museu do Comunismo em Praga, que é um museu de repúdio. Não sei se já estiveste lá ou já acompanhaste alguma coisa Não, sobre. não, não, mas A Praga teve uma abertura, a República Tcheca teve uma abertura democrática tardia, assim, uma desmilitarização tardia. E as pessoas sofriam muito porque
os equipamentos públicos todos eram ricamente adornados por figuras daquela época, ou símbolos daquela época, que era uma época que o cidadão comum, de Praga principalmente, sentia como uma época de sofrimento, né? de tortura, de prisões arbitrárias, de falta de liberdade, enfim. Mas eles também não podiam jogar fora uma porção de décadas ou pelo menos uma porção de anos de história. Eles jogaram para dentro de um espaço público, mas fechado. Todos os equipamentos públicos, despiram os equipamentos públicos daqueles símbolos todos que machucavam as pessoas no seu confronto cotidiano com elas. E, para não perder a história, jogaram para dentro de um museu. O museu está lá, a história não foi violada e as pessoas também ou melhor, deixaram de ser obrigadas a conviver com aquilo no seu cotidiano, né? As coisas que lembravam dor, que lembravam privação, enfim. Aqui acho que a gente não evoluiu muito, né, nesse sentido, assim, as coisas ficam meio atiradas ou se acomodam naquele conforto da paisagem meio monótona, assim, né? Sim, esta questão teórica mais quente que tem, né? Porque os monumentos recentes, né, ou seja, eles sempre são mais contestados, né? Isso é natural, porque realmente esses países sofreram, né, uma opressão e os símbolos daquela opressão estão presentes, né? Não só no leste europeu, em função do mando soviético, russo e soviético, né, em cima, né? Daqueles países, principalmente os países europeus ali. Ocorreu na Hungria também, tem um museu similar, né? E também em países como a Espanha, Portugal, mesmo a Argentina, essa realidade presente ainda, ou seja, as pessoas que foram oprimidas, elas passam debaixo desses símbolos, né? Inclusive na Espanha, né, os pais, parentes que foram assassinados pelo regime de Franco, né, não mereceram, né? Não se julgaram merecedores de estar ali convivendo, né? Então, nesses casos, isto tudo é decidido, mesmo no leste europeu e principalmente na Espanha, através das instituições. Todas essas remoções, como a Lei da Memória Histórica na Espanha, em 2007, o Congresso espanhol decidiu, junto com o Poder Judiciário e a sociedade, varrer da face do espaço público os monumentos franquistas, né, daquela ditadura fascista que foi algo realmente terrível. E aí varreu mesmo, botou no lixo. Varreu mesmo, né? Botou no lixo e em alguns lugares demolidos, em alguns lugares preservado, que é melhor, né? Sim. Em museus, né? Como um símbolo de uma opressão em forma de obra de arte, né? E que tem um determinado contexto. Porque isto não foi decidido, então nesse aspecto é muito positivo. E não foi decidido pela turba, né, enlouquecida, porque não é ela que vai decidir, né, são as instituições, né. Por esse teu passeio investigativo pela nossa história, esse tema chega a tirar o sono das pessoas, como tirou na Espanha, como tirou no leste europeu, em vários lugares, enfim, ou aqui as coisas meio que se acomodam e deixa lá o monumento do equivalente ao Franco, do equivalente a seja lá quem for. Aqui, não sei se é por uma cultura nossa menos agressiva nesse sentido, assim, menos insurgente, assim. Mas parece que essas coisas meio que fica lá o Getúlio Vargas com um outro cara, com não sei quem. E para o cidadão comum, mesmo para o cidadão com boa educação, com boa escolaridade, parece que nada se distingue muito, né? São os bustos que tem na cidade, são as esculturas, não te dá essa impressão de que esse espaço público que está no nosso imaginário deveria ter uma importância revista, assim?
Aqui tudo se acomoda, e também Tudo aqui se nem foi acomoda. tudo, não foi tudo também pungente como foram nesses locais também, né? Pois é. Então nós temos no espaço público pessoas, até o presidente da República cultua, né, ditaduras, né? Hum. E mesmo os que reivindicaram monumentos com toda a correção, né, aos mortos e desaparecidos, todos esses acabam ficando invisíveis no espaço Uhum. público, né? Porque mesmo os monumentos a causas sociais, causas políticas, né, principalmente de esquerda e mesmo de direita, os grupos que reivindicaram são os primeiros a esquecer esses monumentos. Então, Uhum. todos passam a ser invisíveis. Então, nem há discussão nesse sentido. A não ser quando lá fora há, em outros contextos, esses movimentos, e aí o pessoal vai na onda aqui, né, por causa da rede social, aí todo mundo vai na onda, aí todo mundo se importa. Ainda sem conhecer de perto o teu livro, coisa que eu vou fazer logo, logo, eu percebo, assim, que bem mais do que um incauto, assim como eu pode imaginar numa primeira olhada rapidinha, não é uma simples assim catalogação de acervo de esculturas. É mais, né? Me parece assim. Enquanto falava agora, eu estava lembrando do trabalho do Laurentino Gomes, de quem eu sou super fã. Assim. Quando eu leio a trilogia do Laurentino sobre a escravatura no Brasil, agora saiu o terceiro livro do Escravidão, né? Eu não estou ali somente, o que já seria bastante, absorvendo informações sobre um período horroroso da história europeia, brasileira, africana, enfim, sobre uma barbaridade do nosso humanismo. Assim. Eu estou tendo uma oportunidade de mergulhar por uma fresta da história em um conjunto de fatos que dão sentido ao nosso presente hoje, né? Num momento que a gente vive um Brasil completamente sem pé nem cabeça, e faz tempo que eu ouço isso, talvez desde que eu tenha nascido, mais do que nunca a gente precisa mergulhar um pouquinho para trás e tentar entender por que as coisas são assim. E o melhor jeito de fazer é vendo de que modo as coisas já foram. Nada mais concreto do que as esculturas, os bustos, o que está na rua cristalizado, né, para sempre, pela intenção, se não de uma maioria, se não de um grupo homogêneo, de um grupo hegemônico. É o pensamento de quem mandava naquele momento, ou de quem tinha poder para promover uma obra, uma grande obra de arte. Acho que é esse serviço que você está prestando para a gente, sabe? Sim, obrigado. Elas traduzem o que era, né? Quando hoje, por exemplo, há uma ausência de monumentos em homenagem às mulheres, em É, homenagem até mesmo ao povo negro, povo cigano, é uma obviedade, né? Porque as elites que governam, né? Todos os povos, em todos os locais, em todos os momentos, né? Na maior parte da história da humanidade, não foi o conceito que hoje a gente tem de povo, né, da população, do que nos formam, que governam e que dão, enfim, né? Então, ele sempre reflete esses grupos que estiveram no poder, né? E mesmo hoje, né, com o que chamamos a democracia, que é, né, a democracia, pelo menos é a que eu defendo também, né, a democracia do voto, né? Todo voto é igual, né? uhum, E as coisas não se alteraram no Brasil, né? Então, compreender a história para que se compreenda, se conheça realmente e faça medidas concretas de que isso seja reposto, isso seja revisado, né? E seja feito, inclusive, o quê? A justiça social, né? uhum, Mas há muito discurso e pouca ação, né? Também, né, por parte. O discurso ele não é uma ação, né? O discurso, quando ele não se transforma em algo realmente generoso e que é algo que propicia mudança, ele é só discurso, né? A gente não pode, quando a gente substitui um determinado contexto, né, de governo, ele tem que fazer a transformação, se ele foi eleito para fazer tal transformação, né? E se a gente vê que a situação social continua a mesma, né?
Então, o que aconteceu, né? Então, se estuda a história, não só através de monumentos, mas também através dos livros, principalmente esse que tu citaste, do Laurentino, né, sobre essa realidade terrível na sociedade brasileira. Foi a maior escravocrata do mundo, né, do mundo recente, e as bases foram feitas com base na escravidão, né, negra, né, africana. Yeah. E as pessoas conhecem isso, né, e tudo, mas não se negam a alterar isso de alguma forma quando podem, né, quando são patrões, quando são empresários, né, e quando são colegas, elas não traduzem também isso em ação, eu vejo, né, a questão do preconceito. E é preciso ações concretas, né. Eu me lembro quando Jean Paul Sartre veio, um artigo que eu li, evidentemente, né, falavam, né, na sociedade brasileira, né, que não havia doutores negros, doutores cientistas, e ainda há muito poucos, né, embora tenha, em função até de políticas recentes, isso melhorado bastante, ações concretas, né, abrindo as oportunidades, a universidade, né, a camadas que até então não tinham acesso. Mas o Sartre, ele falou, não, não vejo esses doutores e tal, mas eu também não vejo, por exemplo, garçons negros no Brasil, isso nos anos 60. Né? Então, em todas as estratos da sociedade tem que ver a mudança, né? E hoje há mais monumentos, né, a pessoas de todas as esferas sociais, né? O evidente do passado não pode se inventar o que não houve, né? Claro. Mas hoje, no presente, tem que tomar ações para homenagear, né? Por isso, lá colocar uma placa em homenagem a Abdias Nascimento é uma ação, mostrar, olha, essa pessoa não foi reconhecida, agora a sociedade a reconhece, né? O Marinheiro Negro, que é o nosso almirante negro, né? Almirante Negro. Esqueci o nome dele, o nosso gaúcho, João Cândido. João Né? Cândido, Almirante João Negro. Cândido, né? Eu mesmo até inaugurei esse monumento como coordenador de artes plásticas, claro, o prefeito da cidade, os vereadores, né? Num parque público, né? Um busto de um ilustre rio-grandense, né? Que teve o seu valor lá. Então, essas são as ações, né? Não se inventa passado, mas pode-se resgatar essas questões também por meio de monumentos. Tudo bem, José Francisco Alves. Nós estamos nos encaminhando para o encerramento, mas eu quero muito fazer um serviço do teu livro. Mostra de novo para a gente a capa, muito obrigado. Que tá muito bonita. E nos diz como é que a gente pode acessar, como é que compra, onde é que está, além das melhores casas do ramo, aonde que busca pelo site da editora, essas coisas? Temos através do meu e-mail, pode ser, porque é para alguma entrega também, as pessoas estão aderindo muito à entrega a domicílio, né? Muito. E também aí através de um site para o interior do estado, que já está saindo, né? E nas livrarias, procurar nas livrarias aqui do centro da cidade, alguns bairros, né? Moinhos de Vento, Bonfim, já tem esses 2 bairros, o centro de Porto Alegre. E uma busca também na internet hoje neste se e-mail encontra, e neste site que está aparecendo isso, aqui nesse na barra. site, por exemplo, aí para o interior do estado tem sido bem fácil, né? Quer dizer, fácil não, é fácil acessar, né? E aí estamos aprendendo as ferramentas, né? Então, nesse sentido, só sobre o livro que eu havia comentado, eu me esqueci só para colocar, né? Nós temos muitos municípios brasileiros, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, enfim, vários, né, muito maiores que Porto Alegre, que têm os seus grandes livros sobre estatuária, né, sobre monumentos, mas eles, não querendo aí vender meu peixe, eles são belíssimos álbuns fotográficos, né? Eu lembro a cidade do Rio de Janeiro, 450 anos, comemorou em 2015, né? Lançou um grande álbum sobre seus monumentos, com um patrocínio de grande poder, né? Uma empresa que quis fazer isso para a cidade lá do Rio de Janeiro, oficialmente, né, inclusive, né, foi uma promoção oficial da Prefeitura do Rio de Janeiro. E um belíssimo, mas um álbum fotográfico, né? No nosso caso, é a pesquisa exaustiva, né? E a contextualização de por que essas obras estão, quais são as suas características, os seus artistas, as suas polêmicas, os seus méritos, os seus deméritos, né? Para mostrar que é uma pesquisa, assim, bem de fundo, né? Não é à toa também, por causa disso também, que eu
tenho essa condição aí de ser, às vezes, respeitado, né? Em função do que é escrito, né? Então, eu tenho participado até de bancas de doutorado, Universidade de Lisboa, quando é, por exemplo, assunto de monumentos, Universidade de Pelotas, Universidade do Rio, mesmo assim eu ser professor universitário, eu tenho participado dessas bancas aí de doutorado, e sempre em função da questão da pesquisa em arte pública, não uma pesquisa fotográfica, embora eu acho que tem que ter belas imagens, mas é porque são as questões, né, históricas e teóricas que o tema envolve, né, e não são poucos. Muito bem, é um reconhecimento mais que merecido e certamente será maior ainda em breve. José Francisco Alves, autor de A Escultura Pública em Porto Alegre, perdão. Muito obrigado pela participação, pela entrevista. Sucesso para o livro e para o teu Muito trabalho de obrigado, Gustavo. pesquisador em geral. Agradeço a TV da Assembleia, tão querida, né? Já tantas vezes eu participei de eventos e até já cheguei a trabalhar um pouco na Assembleia uma época aí. Ah, Fico muito honrado, né? E é muito importante ter esse canal, né? Para que a comunidade, a sociedade gaúcha, né? Tenha acesso ao trabalho do Parlamento Gaúcho, que muito nos orgulha. que Muito bom. obrigado, Gustavo. Muito obrigado aos espectadores. Legal, a gente agradece. E o capítulo 0 de hoje vai ficando por aqui, mas a gente volta contando sempre com a sua audiência. Obrigado.